Bom dia. Esfriou em Cuiabá. Esses dias eu vi uma reportagem publicada pela Rádio Solares de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Mas vi no site de uma emissora de rádio de Caxias do Sul, cidade vizinha. Eu acho impressionante que um povo que não fala nem o português corretamente, fala o Talian, língua proibida há mais de 500 anos na Itália. É uma cidade italiana e uma rádio cheia de crimes de corrupção, uma história de ladrão rouba ladrão para ser o dono da rádio. Os caras que estão aí na rádio não são os donos. Se dizem donos, mas não são. Foi um ladrão, junto com outro ladrão, que no final roubou ladrão. Impressionante. Essa reportagem fala sobre uma reportagem que diz que o presidente dos Estados Unidos não quer conversa com o governo brasileiro. Errado. É isso que dá a copiar reportagens de qualquer site. Quem não quer conversa, não quer falar, não quer e faz piadinha e gozação na maior cara de pau do governo americano, é o governo brasileiro. E isso vai dar coisa ruim. Quem manda no mundo é os Estados Unidos, uma tremenda potência. Quem comanda o preço de tudo é quem criou o dólar. Portanto, é o dólar. E sempre será assim. Pegue o seu salário mínimo que você ganha, converta em dólar e você vai descobrir que você ganha menos de $200 por mês. Eu acho impressionante que um poveco que será conhecido como Vila Antônio Prado, num concurso da ONU cultural sobre a história de vilas, que nem fala o português, fala o italiano, e agora quer se meter a falar inglês. Publica uma reportagem em outra emissora falando do Trump, que não quer conversa com a gente. Ele quer. Mas nas bases dele, o que faz muito bem. Estão reclamando da taxação americana nos produtos brasileiros. Taxou pouco, devia ser 100%. Para os brasileiros aprender a lutar pela sua democracia, a sua liberdade. Antônio Prado, que eu chamo agora de Vila Pradecolândia, tem um programa na Rádio Solares, um programa italiano que não tem nada a ver com a cidade, contando histórias que foram contadas de boca em boca, de geração a geração. Isso não é importante. E esse povo é tão inteligente da rádio
que não sabe que 1 minuto numa rádio custa uma fortuna e 1 minuto na TV custa milhões. Olha a inteligência. Os Estados Unidos têm o que todo mundo não tem. O mundo inteiro não tem. Eles têm, depois da Universidade de Coimbra, que é a primeira do mundo, 1723, 27, não lembro direito. Depois vem Harvard, nos Estados Unidos, e logo depois, Oxford. Eles têm a NASA, que serve para muitas coisas, inclusive fabricação de tecidos duráveis. As roupas dos astronautas são feitas lá. O fardamento da seleção brasileira é feito lá. Para não rasgar, porque os jogadores ficavam pelados. Eles têm o Pentágono, que serve para muitas coisas, inclusive serviço de inteligência e informação. Eles sabem tudinho através do Pentágono o que acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E o bicho pega aí. Porque Donald Trump está de posse de todas as provas necessárias para denunciar a cúpula de Brasília. E já o fez. Munido de todas as provas, fez a denúncia nos direitos humanos internacional, que é o primeiro passo para chegar no Tribunal de Haia, que julga crimes contra a humanidade. Teve, segunda-feira da semana passada, um protesto na Praça dos Três Poderes, silencioso, esparadrapo na boca, uma barraquinha e todo mundo se juntou aí. Pouca gente. Deputados, senadores, todo mundo de Brasília. O que aconteceu? Presos. Ultimato a eles. Reunião não pode mais existir. Botar os pés na Praça dos Três Poderes não pode. Até um deputado que estava em São Paulo foi ultimato também. Poxa, ele não estava na Praça dos Três Poderes para botar uma tornozeleira nele também. Ele estava em São Paulo. Outra jurisdição. Vocês têm dúvida de quem manda no país? É o diabo da toga. Não quem deveria mandar. Porque esse não tem capacidade, não tem poder para mandar. Ele foi colocado lá. Servir de testa de ferro, cujos familiares já se mudaram para a China sem ninguém saber. Está sendo divulgado agora. Levando o dinheiro brasileiro, é claro, mas que vão roubar para lá. Chega de roubar aqui. Bom, a Rádio Solares tem uma história de corrupção, de crimes e de ladrão rouba ladrão. O autor verdadeiro
de ter o sonho dele era ter uma rádio na cidade, que na época eu era pequena, mas não era burra. Mas não sabia como fazer. Mas era o sonho dele. Sabem aonde foi desvendado esse sonho? E começou a nascer a Rádio Solares? O autor dessa ideia é falecido, o dono da rádio, que é ele mesmo, é falecido. Mas faleceu bem depois que a rádio já existia. Essa ideia nasceu debaixo do pé de bergamota da minha casa, onde funcionava o cartório e o fórum, que a mãe comandava sozinha. Tinha os funcionários dela, mas ela fazia tudo. Por ser funcionária do tribunal. E o cartório foi fundado pelo meu avô. Portanto, a minha mãe comandava aquilo que era dela. E eu sou a herdeira dela. Eu era pequena, mas lá debaixo do pé de bergamota, sentada numa pedra, estava minha mãe. Na frente dela, sentado numa lata de tinta virada, estava o sonhador de ter uma rádio na cidade. Tudo o que ele fez pela cidade nunca foi reconhecido. Nunca disseram obrigado, cara. A minha mãe passou quase um ano estudando, pesquisando quais eram os papéis necessários, os documentos necessários exigidos pelo Ministério das Comunicações para liberar essa rádio. Perguntou, pediu ajuda, a minha mãe pediu ajuda ao tribunal, que não se incomodou, que a mãe deixava o trabalho dela um pouquinho de lado para isso. Pediu ajuda à TV Gaúcha, que era a única que existia na época, a Rádio Gaúcha, e a alguns jornalistas amigos dela, incluindo Alexandre Garcia, esse famoso jornalista que me pegou no colo quando eu era bem pequena e ele não era famoso ainda. Era um garotão recém-formado. Munida do que era necessário saber, começou a elaborar a papelada, conseguir as documentações. E lá foi o sonhador a Brasília e só voltou com a liberação na mão. O que aconteceu? Um filho da mãe, que se diz dono da rádio, juntamente com quem era o procurador da mãe, roubaram a rádio do verdadeiro dono. Depois de implementado, ajeitado, o que se diz dono da rádio roubou do outro, do procurador da mãe. Foi ladrão roubando ladrão. Essa é um pedacinho da história da Rádio Solares. Se quiserem saber alguma coisa sobre Antônio Prado, pergunte a Adil.
porque o que vem dos Pradecolantes... Olha, meu pai me contou, que o meu avô contou, que o meu bisavô contou, que o tataravô contou, que contou para o meu pai, que contou para mim. Isso não é história. Isso é diz-que-me-diz-que. Isso é porcaria. E a cidade, Vila Antônio Prado, não quer saber de sua própria história. Quer saber de cachaça. Quer saber de corrupção e propina, vida fácil. Eu perguntei para uma pessoa: oi, como é que foi o tiroteio na cidade? Que tiroteio? Não estou sabendo de nada. Pelo amor de Deus. Mora numa cidade que é isso aqui. Não tem informação, não tem cultura, não tem conhecimento de nada. Nem faculdade tem. Tem um elefante branco lá chamado FAP, parado até hoje, prejudicando quem quer estudar. Quem mora na cidade não sabe o que acontece na cidade ou diz que não sabe. E eu em Cuiabá, 3.000 quilômetros de distância, sei. Brincadeira isso. Ô poveco de bosta! Tem gente boa na cidade? Tem. Mas é meia dúzia de gato pingado. 3% da população é bandido. É corrupto do dinheiro público. Inclusive, o prefeito foi à Itália pedir ajuda para desenvolver a cultura e saber se lá tem algum italiano que tem parentes em Antônio Prado. Por que não perguntou para mim? Gastou o dinheiro público. E o pior, foram vestidos como mendigos de rua. Jesus misericórdia, eu não sei onde enfiar minha cara com isso. E ainda postaram fotos. A governadora daquela província, desse tamanho, numa elegância maravilhosa, posando para foto com mendigos. Isso é vergonhoso. Me causa nojo, repulsa. Então está aí o recado. Rádio Solares não se mete naquilo que vocês não entendem, porque aquele programa italiano parece encontro de cachaceiro. Muita risada, muita brincadeira, muita piada. Criem vergonha na cara, ladrões, bandidos, que trabalham e ganham dinheirinho de uma rádio roubada do dono verdadeiro. E eu sei por quê, porque já contei. A minha mãe faz parte dessa história da rádio, não dos crimes, do nascimento dela. Tenham todos um bom dia. Prefeito, bom dia, pança de torresmo. Você deu qualidade de vida para o bairro Madeirão, cujo nome é Made Prado? Ou tá só correndo atrás das gatinhas? Velho do jeito que é. Tenham todos um bom dia, que eu vou voltar.